Uma nuvem de suspeitas envolve as mortes do ator vencedor do Oscar Gene Hackman e de sua esposa, cujos corpos foram encontrados em sua casa em Santa Fé. Ninguém havia visto o casal por dias e as autoridades afirmam que eles já estavam mortos há algum tempo. Inclui detalhes sobre o que Betsy Hackman estava procurando antes de morrer, na perspectiva em primeira pessoa dos policiais. Ninguém esperava nada disso. Quando os investigadores federais entraram na mansão isolada de Gene Hackman em Santa Fé, na fria manhã de Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, o caso parecia completamente simples. 2 idosos mortos por causas naturais dentro de uma casa trancada por fora. Em poucas horas, tudo mudou completamente porque, sobre a mesa da biblioteca particular de Hackman, havia um laptop aberto. E quando o FBI analisou o conteúdo dos arquivos, não encerrou o caso. Pelo contrário, o intensificou. Acionou recursos federais, ampliou as buscas para dentro da propriedade. E então, silenciou completamente, recusando-se a confirmar, negar ou explicar qualquer detalhe sobre o conteúdo dos arquivos, o que mais descobriram na propriedade, ou porque uma simples verificação de bem-estar social exigiu intervenção federal. Gene Hackman tinha Language Not Registered for Generation anos. Morreu tranquilamente em sua casa. Essa deveria ter sido toda a história. Então, por que o FBI? E não fala sobre o conteúdo daquele laptop. Os portões que não abriam. Na manhã de Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, um faz-tudo que trabalhava na propriedade fez a primeira ligação. Ele vinha tentando contatar alguém dentro da propriedade. Hackman havia dias. As ligações não eram atendidas. As mensagens desapareceram. A casa que funcionava com tranquilidade e organização há anos simplesmente ficou às escuras. E ninguém fora daquelas paredes conseguia explicar o porquê. Agora, com novos detalhes sobre a investigação da morte do ator Gene Hackman, incluindo um vídeo recém-divulgado. Os policiais percorreram um longo trecho sinuoso de estrada de terra, cortando as colinas do norte do Novo México. Árvores de zimbro e peônias se aglomeravam em ambos os lados, bloqueando completamente a visão, de modo que a casa principal só era visível quando se estava quase no portão. Os vizinhos há muito descreviam a propriedade Hackman como uma das mais privadas da região. Era praticamente impossível observar qualquer atividade da estrada. Nenhum visitante ocasional tinha motivo para se demorar. Quando os policiais chegaram ao perímetro, encontraram os portões trancados. Eis a questão. Esse único detalhe mudou o rumo de toda a investigação, antes mesmo de ela ter começado oficialmente. A propriedade havia sido projetada para permanecer isolada, a menos que alguém de dentro a abrisse deliberadamente. Cercas perimetrais reforçadas, sistemas de vigilância, portões de acesso controlado monitorados. Language Not Registered for Generation horas por dia. Este não era um lugar onde alguém acidentalmente deixou a entrada destrancada. Cada ponto de acesso tinha um propósito. Cada fechadura era intencional. Os policiais abriram caminho entre eles e entraram na propriedade. O silêncio lá dentro era ensurdecedor. Nenhum veículo, nenhum funcionário, nenhuma luz nas janelas. Os moradores de porte avantajado permaneciam completamente imóveis entre as árvores, intocados de uma forma que parecia menos privacidade e mais como se algo tivesse parado. Os policiais se aproximaram da casa, entraram e encontraram os corpos de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa. Imagens da câmera corporal da polícia mostram os agentes encontrando Arakawa, de Language Not Registered for Generation anos, morto em um banheiro. Hackman, de Language Not Registered for Generation anos, foi encontrado morto perto da cozinha, próximo à porta da frente. Os legistas confirmaram que Arakawa, de Language Not Registered for Generation anos, morreu primeiro devido a uma grave infecção viral. Hackman, de Language Not Registered for Generation anos, morreu dias depois de insuficiência cardíaca agravada por problemas de saúde pré-existentes.
Declarações oficiais indicaram que nenhuma das mortes foi resultado de violência. Em teoria, a explicação parecia uma tragédia. 2 idosos morrendo sozinhos em uma casa isolada, ambos antes que o socorro pudesse chegar. Mas a investigação não parou por aí. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Porque, quando as autoridades iniciaram a perícia na propriedade, uma das primeiras coisas que encontraram aberta sobre a escrivaninha na biblioteca particular de Hackman foi um laptop. Eles ainda não sabiam o que havia nele. Eles ainda não sabiam o que a biblioteca escondia, mas sinalizaram o dispositivo imediatamente. E o que quer que tenham encontrado naquela tela é o motivo pelo qual este caso deixou de ser rotineiro antes mesmo do primeiro dia terminar. Se você quer saber para onde isso vai, e eu garanto que você quer, certifique-se de assinar para não perder nenhum capítulo. O cômodo do qual ele nunca saía. Depois de se aposentar da atuação em Language Not Registered for Generation, Gene Hackman dedicou-se quase que inteiramente à escrita de ficção histórica, thrillers, livros que exploravam sua obsessão pela história americana, estratégia militar e programas governamentais confidenciais. Amigos que visitaram a propriedade anos atrás sempre descreveram sua biblioteca particular como o centro da casa, o cômodo onde ele passava a maior parte do tempo acordado, o que a tornou o primeiro lugar para onde os investigadores foram. A biblioteca parecia comum à primeira vista, com altas estantes alinhadas em todas as paredes, móveis antigos sob luz quente, volumes raros, cuidadosamente organizados ao lado de obras de arte emolduradas e manuscritos espalhados. Primeiras edições ficavam ao lado de materiais de pesquisa com muitas anotações. Anotações manuscritas estavam escondidas entre as páginas. As estantes continham centenas de volumes. História americana, estratégia da Guerra Civil, arquitetura, infraestrutura da Guerra Fria, biografia militar. À primeira vista, nada parecia fora do lugar, mas eis o que os investigadores notaram quando começaram a percorrer o espaço com cuidado. Livros haviam sido retirados e recolocados fora de ordem. Uma cadeira pesada apresentava marcas recentes de arrasto no piso de madeira. Várias gavetas estavam entreabertas, sugerindo que alguém havia vasculhado o conteúdo às pressas e não se dera ao trabalho de fechá-las. A poeira em algumas prateleiras estava irregular. Alguém havia trabalhado naquele cômodo recentemente e não tivera os devidos cuidados. Então, eles olharam novamente para o laptop. O histórico do navegador, a estrutura de pastas, os documentos abertos na área de trabalho. Qualquer pesquisa que Hackman tenha feito nas semanas anteriores à sua morte era específica, organizada e profunda. Os investigadores médicos acreditam que o casal morreu com cerca de 1 semana de diferença. Arakawa faleceu primeiro, vítima do vírus Haunt, enquanto Hackman morreu dias depois de doença cardíaca, com Alzheimer como fator contribuinte. Os investigadores começaram a comparar o que viam na tela com os objetos que preenchiam as prateleiras ao redor. Construções da Guerra Fria, instalações subterrâneas no norte do Novo México, programas federais secretos de meados do século XX. A pesquisa não parecia material de fundo para um romance. Parecia alguém tentando confirmar algo que já havia descoberto. E foi então que um dos agentes notou a parede atrás de uma seção de estantes. O painel de madeira não se encaixava perfeitamente na moldura. Uma pequena inconsistência. O tipo de coisa que você passaria 1000 vezes sem perceber. Mas, uma vez vista, não dava mais para ignorar. Uma análise mais detalhada revelou um gatilho mecânico oculto, embutido diretamente na moldura de madeira. Um pequeno ponto de ativação escondido atrás de uma fileira de livros, exatamente na altura da mão de um homem sentado. Quando os investigadores o ativaram, uma seção da parede se moveu para dentro com uma suavidade mecânica precisa. Um painel oculto se abriu silenciosamente na escuridão. Atrás dele, uma estreita escadaria de pedra descia para o subsolo. Ninguém na equipe fazia ideia do que os aguardava lá embaixo. O que o túnel guardava. A escadaria descia cada vez mais a cada degrau. O ar mudou rapidamente, ficando mais frio, mais pesado,
carregando um leve cheiro metálico de ferrugem e aquele tipo de umidade que só se acumula em pedras que não veem a luz do dia há décadas. Feixes de lanterna varreram as superfícies ásperas, revelando paredes que pareciam intocadas durante a maior parte do século XX. Eis o que há de interessante neste túnel. Ele não parecia uma coisa só. Parecia vários projetos diferentes, construídos uns sobre os outros ao longo de diferentes gerações. As seções superiores mostravam uma modernização deliberada. Suportes de concreto, reforços de aço, conduítes elétricos parcialmente embutidos nas paredes, como se alguém tivesse começado a instalar a energia na passagem e parado no meio do caminho. Mas, mais adentro, o material mudava completamente. A alvenaria inferior era talhada à mão. Marcas tradicionais de cinzel, não de máquinas. Juntas irregulares entre os blocos de pedra. O tipo de trabalho artesanal irregular associado às escavações do início do século XX e não a construções posteriores à Segunda Guerra Mundial. Engenheiros que posteriormente examinaram fotografias da estrutura do túnel concluíram que as seções inferiores provavelmente foram construídas décadas antes da casa acima delas, possivelmente já no primeiro trimestre do século XX. Pense nisso por um segundo. O túnel sob a biblioteca de Gene Hackman pode já existir quando ele se mudou para lá. Outra pessoa construiu. Outra pessoa reforçou. Outra pessoa ocultou a entrada dentro das paredes do que eventualmente se tornaria seu escritório particular. E em algum momento entre aquele momento e agora, alguém se certificou de que o laptop sobre a mesa acima continha um registro muito detalhado do significado de tudo isso. Santa Fé e a região circundante têm um histórico bem documentado de construções subterrâneas. No final do século XIX e início do século XX, câmaras subterrâneas eram construídas regularmente sob casas, propriedades rurais e entrepostos comerciais para armazenamento e abrigo com temperatura controlada. E as autoridades dizem que o Alzheimer avançado de Hackman era tão severo que ele viveu em sua casa no Novo México, ou melhor, sobreviveu por uma semana com o corpo da esposa antes de também falecer. A geologia do norte do Novo México, com suas rochas vulcânicas, arenito e solo compactado, tornou a construção de túneis mais viável do que em quase qualquer outro lugar do país. Os primeiros exploradores abriram poços exploratórios por toda a paisagem. Algumas foram reaproveitadas, outras foram reforçadas e enterradas sob propriedades em expansão. Algumas simplesmente desapareceram da memória à medida que a propriedade mudava de mãos ao longo das gerações. Mas as seções inferiores deste túnel não pareciam um ponto de venda de comida ou um abrigo contra tempestades. Pareciam o início de algo construído para um propósito completamente diferente. Algo que continuou em algum outro lugar. E a escada não terminava em uma parede sem saída. Ela terminava em uma sala. O que havia dentro dessa sala é o motivo pelo qual os investigadores federais ainda estavam na propriedade dias depois das mortes já terem sido explicadas. O arquivo subterrâneo, a câmara na base do túnel, parecia menos um depósito e mais um local onde informações haviam sido deliberadamente enterradas. Caixas de madeira antigas revestiam as paredes do chão ao teto. Algumas haviam desabado sob o próprio peso ao longo dos anos, espalhando seu conteúdo pelo chão de pedra em pilhas que permaneceram ali tempo suficiente para acumular sua própria camada de poeira. Outras caixas permaneceram lacradas, com as tampas deformadas pelo tempo, mas ainda intactas. A sala tinha a aparência de um lugar que fora organizado com propósito e precisão, e depois lacrado e abandonado. Dentro das caixas, os investigadores encontraram documentos, fotografias e instrumentos de metal que pareciam datar de várias décadas. Diversas fotografias foram identificadas como sendo do início do século XX. Século XX. Grupos de homens reunidos em torno de mesas cobertas de mapas e desenhos técnicos, trajando roupas formais, ternos escuros e casacos pesados, o que situa as reuniões em algum momento
Entre as décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, em diversas imagens, os homens estudavam o que pareciam ser plantas arquitetônicas ou projetos de engenharia. Uma fotografia trazia uma data manuscrita no canto. Language Not Registered for Generation. E tem mais. Os documentos eram mais difíceis de ler, mas ainda mais perturbadores. Muitos estavam escritos com tinta desbotada em papel que se tornara quebradiço com o tempo. Outros eram cópias em papel carbono de máquinas de escrever fornecidas pelo governo. Várias páginas continham anotações codificadas, além de listas parciais de nomes e descrições de eventos que não constavam em nenhum registro público acessível. Algumas páginas estavam parcialmente queimadas, com as bordas carbonizadas e frágeis, sugerindo que alguém tentara destruir o conteúdo daquela sala e abandonara a tarefa antes de concluí-la. Seja lá o que estivessem tentando apagar, nunca conseguiram. Espalhados entre os papéis, havia instrumentos de metal, compassos de desenho, ferramentas de medição, pequenos componentes mecânicos que lembravam peças de equipamentos de topografia antigos, do tipo usado por engenheiros ligados ao governo para documentar projetos de infraestrutura no Novo México durante períodos de rápido desenvolvimento secreto. Historiadores que posteriormente analisaram fotografias de artefatos semelhantes observaram que, no início do século XX, topógrafos e pesquisadores do governo que trabalhavam naquela região carregavam regularmente exatamente esse tipo de equipamento portátil de precisão em longas missões de campo. Eis o que deixou os investigadores perplexos. Entre os documentos, várias páginas estavam escritas no que parecia ser uma taquigrafia pessoal, um sistema de símbolos abreviados e palavras parciais que não era uma cifra padrão do governo, mas algo mais próximo de um código privado. Alguém havia desenvolvido um método próprio para registrar informações de uma forma que seria incompreensível para qualquer pessoa sem treinamento em leitura. Essas páginas apresentavam os mesmos danos parciais causados por queimaduras que todo o resto. Isso significa que quem tentou destruir o arquivo tinha como alvo específico o material codificado, e não apenas esvaziou a sala indiscriminadamente. Foram interrompidos antes de terminar, ou desistiram no meio do processo. Dentro de uma das caixas lacradas, separada dos outros materiais e envolta em tecido oleado, que a preservou em condições significativamente melhores do que qualquer outro item na sala, os investigadores encontraram uma única pasta de papel pardo. Seu conteúdo não foi divulgado publicamente. O que foi confirmado é que ela foi retirada da propriedade separadamente de todos os outros materiais de arquivo e transportada diretamente para uma instalação federal para exame. Essa pasta é um dos itens que o FBI não discutiu publicamente desde então. Agora, eis o que ninguém naquela equipe esperava, porque nenhum daqueles documentos, fotografias, instrumentos ou mesmo aquela pasta lacrada chamou a atenção dos investigadores da mesma forma que a estrutura que se encontrava no fundo da sala. No fundo da sala, embutida diretamente na parede de pedra, havia uma porta de ferro, e ela estava trancada pelo lado errado. A porta trancava por dentro. A porta de ferro não pertencia à mesma época do túnel ao redor. Sua construção em aço era compatível com as portas reforçadas de cofres instaladas em instalações governamentais de segurança máxima em meados do século XIX. Placas de metal espessas, grandes dobradiças rebitadas, ancoradas diretamente na pedra circundante com uma firmeza industrial. Mesmo após anos no subsolo, em um ambiente úmido e com pouco oxigênio, o DAR permanecia estruturalmente intacto, construído com um nível de durabilidade que não condizia com uma propriedade residencial privada. Eis o detalhe que deixou os investigadores perplexos. O mecanismo de travamento estava voltado para fora, em direção à câmara. A porta havia sido trancada pelo outro lado, o que significa que quem a trancou não estava na sala em que os investigadores se encontravam. Estavam dentro do que quer que existisse além da porta. Em um espaço que ninguém daquela equipe havia visto ainda. Um espaço que, até o momento desta gravação,
as autoridades nunca confirmaram ou descreveram publicamente. Os detalhes se tornavam ainda mais estranhos quanto mais de perto examinavam. A superfície de aço apresentava leves marcas de usinagem. A porta havia sido fabricada em uma instalação industrial, não feita à mão. Sua espessura e padrão de reforço correspondiam a portas de estilo cofre, usadas em instalações de segurança de meados do século XX, construídas para proteger arquivos confidenciais ou equipamentos especializados contra arrombamentos e danos ambientais. As dobradiças estavam montadas na parte interna, uma característica de design encontrada quase exclusivamente em construções de bunkers, onde as portas são projetadas para resistir à pressão externa. E ao longo das bordas da moldura, os investigadores encontraram vestígios de um material de borracha resistente usado em forros, o tipo instalado especificamente em ambientes herméticos. Alguém construiu esta porta para proteger o que quer que estivesse do outro lado. E quem a trancou por último estava lá dentro. Mas não é essa a parte que mais deveria incomodá-lo. A parte que deveria incomodá-lo é o que isso implica sobre o laptop aberto sobre a mesa na biblioteca, logo acima, e os arquivos de pesquisa naquela tela que apontavam diretamente para esta sala. A sombra de Los Alamos, no norte do Novo México, não é a paisagem rural americana comum. A menos de 1 hora de carro da propriedade Hackman Fica Los Alamos. No início da década de Language Not Registered for Generation, o governo dos Estados Unidos transformou aquela remota região montanhosa no centro operacional do Projeto Manhattan. Cientistas, engenheiros e militares chegaram em segredo. Comunidades inteiras foram realocadas. Estradas foram restringidas e removidas dos mapas públicos. A área foi colocada sob o aparato de segurança mais intenso da história americana, enquanto o país corria para desenvolver armas nucleares. O que aconteceu naquelas montanhas foi especificamente planejado para nunca ser visto ou discutido. Após o fim da guerra, o sigilo não foi dissipado. Ele evoluiu. Ao longo da Guerra Fria, o norte do Novo México tornou-se lar de uma rede crescente de laboratórios secretos, instalações de pesquisa e estruturas subterrâneas. O Laboratório Nacional de Los Alamos cresceu de forma constante, conduzindo trabalhos avançados em física, engenharia de armas e programas de segurança nacional que permaneceram secretos por décadas. Registros governamentais divulgados muito tempo depois confirmaram que extensas construções subterrâneas ocorreram em toda a região. Bunkers reforçados, laboratórios subterrâneos e áreas de armazenamento protegidas foram escavados diretamente na mesa e na rocha da montanha, utilizando a espessa geologia como proteção natural. Algumas dessas instalações foram eventualmente desmanteladas, outras foram lacradas e algumas simplesmente desapareceram da documentação ativa à medida que os programas mudaram e os projetos que elas apoiavam foram soterrados sob camadas de sigilo. E aqui está a pergunta que os investigadores nunca abordaram publicamente. E se o túnel sob a propriedade Hackman não tivesse começado como um projeto de construção privado? E se ele tivesse sido construído originalmente durante os anos em que o norte do Novo México era a área mais secreta do planeta? Isso explicaria por que as seções mais antigas do túnel se parecem com uma instalação governamental de segurança máxima, em vez de um porão residencial. Explicaria a porta do cofre construída de acordo com as especificações federais de meados do século. Explicaria por que a entrada foi ocultada com um mecanismo de engenharia de precisão embutido diretamente na estrutura arquitetônica da casa. Não um cadeado, não compensado, mas algo permanente e deliberado. E explicaria por que, quando o laptop de Gene Hackman foi aberto, os investigadores federais decidiram imediatamente que o caso exigia sua intervenção. O que havia no laptop? Eis o que sabemos. Quando o FBI acessou o dispositivo que estava sobre a mesa da biblioteca de Hackman, o que encontraram motivou a intervenção federal em um nível que vai muito além de uma simples investigação de morte natural.
Fontes familiarizadas com o escopo da investigação indicaram que o material no laptop estava diretamente relacionado ao conteúdo do arquivo subterrâneo, que as duas descobertas não foram coincidência e que Hackman não havia simplesmente herdado o espaço subterrâneo sem entender o que ele continha. Ele sabia disso e vinha pesquisando o local há anos. A estrutura de pastas do dispositivo continha arquivos de pesquisa organizados, abrangendo assuntos que se alinham precisamente com o período histórico representado pelos documentos na câmara abaixo. Fotografias digitalizadas, resumos digitados, cronogramas com referências cruzadas, correspondência com historiadores, arquivistas e pelo menos uma pessoa ligada a um arquivo federal. É o tipo de trabalho metódico e contínuo que exige meses de esforço e uma noção clara do que se procura especificamente. Agora, pense na biblioteca acima daquele túnel. Centenas de volumes anotados sobre história americana, estratégia militar, infraestrutura da Guerra Fria e programas de sigilo governamental. Anotações manuscritas entre as páginas. Anotações nas margens que se estendem por páginas inteiras, com a caligrafia cuidadosa de Hackman. Não se tratava da estante de pesquisa de um romancista em busca de cor e atmosfera. Era uma investigação em andamento, conduzida ao longo de anos na sala diretamente acima de uma passagem secreta, por um homem com acesso a redes e fontes que a maioria das pessoas nem sequer saberia como alcançar. Ele estava reunindo informações, construindo uma linha do tempo, tentando confirmar o que havia encontrado sob o piso de sua própria casa. Mas é aqui que a coisa fica estranha. Nas semanas que antecederam sua morte, Hackman se isolou de uma maneira diferente de sua habitual descrição, sem ligações, sem visitas agendadas, sem atividade visível da rua. A casa, que funcionava com organização e consistência há anos, ficou completamente silenciosa. Essa mudança em um homem que já havia construído toda a sua vida em torno do isolamento controlado ganha um peso totalmente diferente quando comparada ao que os investigadores encontraram naquela biblioteca. O laptop, a passagem secreta, o arquivo subterrâneo, a porta trancada por dentro, a resposta federal a 2 mortes oficialmente atribuídas a causas naturais. Esses não são os elementos de um homem se retirando silenciosamente, uma vida construída em torno de segredos. Gene Hackman passou a carreira interpretando personagens que entendiam o peso das informações confidenciais. Operação França, A Conversação, Inimigo do Estado, Poder Absoluto. Filme após filme, ele personificava o tipo de homem que sabia exatamente onde o conhecimento perigoso era guardado e que entendia precisamente o que acontecia com quem se aproximava demais dele. Por muito tempo, foi fácil interpretar esses papéis simplesmente como obra de um ator talentoso com um dom para a intensidade. Mas observe-os agora, do lado de fora daquela propriedade em Santa Fé, com veículos federais no local e investigadores descendo por uma escada secreta sob sua biblioteca particular. E essas cenas ganham uma qualidade completamente diferente. Eis o que a maioria das pessoas não sabe sobre Gene Hackman. Ele não era apenas um ator que escrevia romances nas horas vagas. Era um pesquisador sério. As pessoas que trabalharam com ele o descreveram como um homem que passava meses buscando fontes primárias, que contatava arquivistas e historiadores com a persistência de um jornalista investigativo e que se recusava a aceitar relatos secundários quando a documentação original poderia existir. Seus colaboradores disseram: Hackman abordava a pesquisa histórica como um detetive em um caso arquivado, paciente, metódico e completamente convicto de que a resposta sempre poderia ser encontrada se ele procurasse com afinco suficiente. Agora, compare esse caráter com a propriedade onde ele viveu por Language Not Registered for Generation anos. Uma propriedade isolada nos arredores de Santa Fé. Com cercas perimetrais reforçadas, sistemas de vigilância,
Uma biblioteca com volumes anotados sobre infraestrutura da Guerra Fria, programas governamentais confidenciais e a história da construção subterrânea do norte do Novo México, uma passagem mecânica oculta atrás de uma estante, um arquivo subterrâneo com documentos centenários, registros codificados parcialmente queimados e uma pasta lacrada removida por agentes federais. E um laptop na mesa com material suficiente para transformar uma simples verificação de bem-estar social em uma investigação federal. Isso não é aposentadoria, isso é um projeto. Nada disso confirma que Hackman estivesse envolvido em qualquer atividade ilegal. Mas a propriedade que ele construiu durante seus últimos anos não era um simples refúgio da vida pública. Ao que tudo indica, era um refúgio da estrada, o que permanece em sigilo desde a investigação. Nenhuma declaração oficial abordou o assunto. A extensão total do que foi encontrado sob a propriedade Hackman. O conteúdo do arquivo subterrâneo não foi catalogado publicamente. A porta de ferro não foi mencionada em nenhuma coletiva de imprensa. A conexão entre os arquivos do laptop e a câmara abaixo da biblioteca nunca foi formalmente confirmada ou negada. Quando jornalistas buscaram esclarecimentos sobre as dimensões federais do caso, foram direcionados a declarações que abordavam apenas as causas confirmadas das mortes, deixando todas as perguntas sobre a própria propriedade sem resposta pública. Esse silêncio, por si só, já é uma forma de informação. Investigações que chegam a uma conclusão clara são encerradas e divulgadas. O que elas não fazem é envolver agências federais, extensas varreduras forenses e a remoção discreta de materiais de uma câmara subterrânea que não deveria existir. A ausência de qualquer explicação oficial para o túnel, o arquivo, a porta do cofre e os arquivos do laptop sugere que o que quer que tenha sido encontrado ainda está sendo processado ou foi classificado de forma tão sigilosa que torna a divulgação pública improvável, agora ou no futuro. O túnel sob aquela biblioteca foi construído por alguém, reforçado por outra pessoa e escondido dentro das paredes da casa por alguém depois disso. Preservado ao longo de décadas de propriedade, sofreu alterações até que, numa manhã fria de fevereiro de Language Not Registered for Generation, ligações telefônicas não atendidas levaram os policiais a um portão trancado. Hackman pode ter sido o primeiro proprietário a realmente entender o que havia lá embaixo. Se ele encontrou a passagem e passou Language Not Registered for Generation anos decifrando o que ela continha, ou se construiu sua vida em Santa Fé em torno da investigação desde o início, ninguém fora da investigação pode afirmar. O que está claro é que, quando seu corpo foi encontrado, o homem naquela casa já vinha fazendo perguntas muito sérias sobre o que havia embaixo dela há muito tempo. E quaisquer respostas que ele tenha encontrado estão guardadas em arquivos em um laptop que o FBI não divulgou publicamente desde o dia em que saiu daquela biblioteca. Em algum lugar além daquela porta de ferro, trancada por dentro, construída segundo as especificações de um cofre governamental, selada dentro de uma câmara sob a biblioteca particular de um homem morto, existe uma sala que espera há muito tempo para ser aberta. O FBI sabe o que havia naquele laptop. Eles sabem o que o arquivo contém. Eles podem já saber o que está por trás daquela porta. Se alguma dessas informações vier a público, mudará tudo o que pensamos saber sobre o que Gene Hackman fez naquela casa durante os últimos Language Not Registered for Generation anos de sua vida. Se você quiser estar aqui quando essa história for revelada, assine agora, porque a porta de ferro, os arquivos do laptop e o silêncio federal em torno deste caso não vão desaparecer. E nós também não.